Olá pessoal, como está todos? Tomara que esteja bem, ou seja, tomara que esteja com o Pai, no caminho do céu, no caminho da luz. Tomara que esteja no caminho de Cristo. Bom, eu vou falar hoje sobre uma palavra. Ela é muito abençoada, ela é cheia de sabedoria. Vou falar sobre há coisas simples que são há coisas, como é que eu te falo? Há coisas simples que podem ser, que por muitos são consideradas as mais fáceis, mas na verdade enganam-se. Podem ser as mais complicadas. Há coisas que são simples, que são consideradas por Deus e pela sabedoria maior do Pai, as mais complicadas. E assim é considerado muito por Deus. A maioria das coisas. Bom, irmãos, vou dar como exemplo é, vou dar como exemplo uma, uma um momento da minha vida que aconteceu comigo. Eu estava morando em Araguari e pensava que minha companheira viria de lá, minha namorada, vamos dizer assim, como todo mundo conhece por esse nome. É porque eu tenho costume de falar companheiro. Então eu busquei uma garota para mim. Deus ia me abençoar. Ia abençoar nosso relacionamento e tudo ia dar certo. Só que Deus, naquele momento, ele viu que ia dar errado. O erro ia começar a fluir a partir dali. Por causa de mim. Porque eu ia buscar outros caminhos, porque eu ainda precisava de aprender certas coisas. Então eu ia errar, ia abandonar aquela garota, ia buscar outros caminhos para aprender certas coisas e para crescer a mim próprio, o meu próprio ego, o meu próprio orgulho. Eu ia errar, ia cair, mas ia levantar lá na frente. Mas eu não sabia disso. Pensava que estava certo, mas estava errado. Mas isso era um aprendizado. Então, fiquei com aquela garota por alguns tempos e depois ela foi embora da minha vida. Esse foi o momento simples de eu ter arranjado uma companheira para mim. Mas também foi o mais complicado, porque embora foi simples, aquela garota, se eu tivesse ficado com ela, os momentos seriam mais ainda difíceis. Digo, na conversação, na maneira como lidar com as coisas dessa terra. Porque embora ela fosse uma pessoa que aceitava os caminhos do Pai, ela não, ela por mais que ela aceitava, ela não tinha aquele zelo por caminhar nos caminhos de Deus, no caminho do Pai. Então ela tinha facilidade de rejeitar o caminho de Cristo. E eu ia sofrer muito lá na frente, porque e as coisas iam ficar muito mais complicadas. Por quê? Porque ia haver essa rejeição na vida dela. E ela, em vez de me ajudar, ia me atrapalhar. Mas nesses
momentos da minha vida, eu não imaginava isso. Mas Deus sim, Deus é sábio. Bom, enfim, passados os tempos, 5 anos depois, encontrei uma garota. Olha, só que ela ainda estava na bagunça, bebendo, fumando, e ainda por ser perseguida por muitos espíritos malignos. Ruim, né? Aí imagina, alguém que já está no caminho de Deus, já tem sido considerado por Deus um grande homem santo, não vai ficar com ela. Por que ficaria? Não tenho porquê. Mas o que eu disse no princípio do vídeo, há coisas que são simples, porém são consideradas as mais complicadas. Há momentos da nossa vida que coisas simples são consideradas as mais complicadas, principalmente por Deus. Deus é o que mais escolhe isso. Porque Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas pobres, as coisas simples e as coisas fracas e mais falhas, para que possa ser exaltada, levantada, ajudada e possa ter um espírito mais leve, um espírito mais suave, um espírito que atende à palavra de Deus com mais facilidade, com mais zelo, com mais calma, com um espírito mais pequeno. É esse aprendizado que eu quero dar para vocês hoje, irmãos. Não procurem ter o espírito grande, ou seja, não procurem exaltar a si próprio. E não procurem se deixarem ser exaltados pelas coisas do mundo e até mesmo da carne. E até mesmo, principalmente, do seu orgulho, do seu coração. Porque o coração, ele é bom nos sentimentos e tudo mais. Mas ele é enganoso. Ele é enganoso. Muito cuidado com o que você vai colocar no seu coração. Porque o coração pode ser controlado, pode ser acalmado. E pode ser alegrado. Mas também pode ser enganoso e pode ser enganado. E até mesmo enganar a si próprio. Principalmente enganar a si próprio, né? Porque é você o dono do seu coração. Então, tomem muito cuidado com isso, irmãos. Porque quando Deus fala que nós devemos colocar Deus à frente de todas as coisas, os caminhos deles à frente de todas as coisas, obedecer a Ele e nos humilhar perante Ele, ou seja, ser humilde para com Ele, para com tudo que Ele coloca no nosso caminho, é porque Ele sabe das coisas. Ele sabe muito bem que a verdadeira sabedoria carrega consigo essa frase: há coisas simples que são consideradas as mais complicadas. Então, quando eu conheci essa garota, voltando a dizer daquilo, quando eu conheci essa garota, aqui em Uberlândia, agora já falando dos 5 anos passados lá de Araguari, conheci essa garota, que ainda estava na bagunça. Irmãos, ela estava na bagunça, sim. Mas o Espírito de Deus estava muito mais poderoso para crescer e para fluir na vida dela do que na outra lá de Araguari. Ou seja, embora a outra tinha um coração simples para entrar nas coisas de Deus, a alma dela era complicada e a alma dela ia trazer complicações para a vida. Embora ele andar no caminho de Deus como se devia andar, mas isso apenas por fora, porque por dentro o seu coração estaria em complicações. Essa outra, por mais que esteja no caminho da bagunça, ela teria facilidade para acalmar a si próprio, buscar o caminho de Deus
e deixar seu espírito leve e em paz com Deus, colocando Deus à frente. Porque essa garota, irmãos, ela é como um diamante. O diamante, sabe como o diamante é feito, meus irmãos? O diamante, ele é feito no fundo da terra, onde tem vulcões e fogo. O vento é soprado lá dentro, onde há espaço e onde eles estão presos. Eles recebem o oxigênio, eles recebem o fogo, a lava, tudo se mistura. Ali é quente. E então vem a água também, que passa pelas águas, não sei da onde, eu não me lembro direito, mas mais ou menos assim. Ou seja, passa por esses momentos da vida, esses momentos que são como tempestades, que são como o deserto de nossa vida. Passamos por ele e ali aprendemos a ser mais fortes, a ser mais duros como diamante e até mais belos. Porque é nesse momento que Deus vê o coração da pessoa que é apto para receber Deus e o coração que não é apto para receber Deus. Ela tinha um coração apto para receber Deus. E veja, ela tem a alma simples, ela tem a alma pequena e tudo mais. Mas ela não precisou de buscar isso porque o seu próprio espírito, já sendo pequeno e pobre de espírito, já se derribou a si próprio, procurando a salvação para si. E percebeu que se ela continuasse assim e deixasse ser levada por aquilo, ela ia cair. Ela procura a salvação. Ou seja, há coisas simples que podem ser as mais complicadas. Procurem as coisas simples, mas procurem colocar Deus à frente. Não procurem fazer por si próprio, fazer através de si mesmo. Não procurem respostas através das suas próprias ideologias. Procurem ouvir a voz de Deus. Vou deixar por último esses lindos versículos aqui para vocês meditarem. Eu queria muito falar deles, mas não vou falar. Vou deixar vocês meditarem, orem a Deus e busquem o Espírito Santo e deixe que Deus ensine para vocês esse versículo, porque esse versículo tem tudo a ver com tudo que eu disse aqui. Ouçam e aprendam, não por mim, mas por Deus, porque a sabedoria vem do alto. O resto é vaidade humana, criada pelo homem. Bom, vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Vamos começar pelo versículo 11. Aliás, pelo versículo 10, para ficar mais claro. Versículo 10. Não, versículo 9. Vamos para ficar tudo completo. E Eli entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem, tirar a vida dele. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também
o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Deus é lindo, irmãos, saibam disso. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unja a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Bom, finalizaremos aqui. Quem quiser continuar, pode continuar. Entenderam? Entenderam a passagem de Deus e a comunicação dele com Elias? É tudo o que eu quis dizer. É tudo o que eu disse do diamante. É tudo o que eu disse da pedra preciosa, das coisas simples, que podem ser as mais complicadas, das coisas simples, que podem se tornar limpas e não complicadas, serem descomplicadas por Deus, através de Deus. Sabe, muitas das vezes, irmãos, eu disse que não ia explicar, não vou explicar, vou deixar vocês meditarem nisso. Só vou falar uma coisa. Muitas das vezes as coisas de Deus são pesadas, são duras e vêm com força. Mas é porque Deus prepara os seus, prepara grandiosamente, para que então, depois de preparado, ele possa se manifestar como a voz de Deus, uma voz mansa e suave. Mansa e suave. Deus não é o Deus da destruição. Deus é o Deus da paz e do amor. Lembram, irmãos? Eu acho que eu já falei sobre isso que eu vou falar agora. Jacó lutou com o anjo. Jacó ficou desde a madrugada até o pôr do sol o pôr do sol, lutando com o anjo. E isso tudo porque Deus queria ver a persistência dele, a dedicação, a vontade dele de ter aquela bênção que ele tanto precisava. Ver se ele não ia desistir, porque todo o povoado estava nas mãos daquele pobre homem. Deus sabe o que faz, irmãos. Fiquem com ele. Não desanime, esteja sempre em paz. Porque Deus é a voz mansa e suave que se manifesta na humildade e no amor. Santidade é com ele. E a sabedoria não é pelo conhecimento das coisas desse mundo, tampouco das ideologias criadas pelos homens. Mas a sabedoria dos céus é a que comanda todo o universo, entre galáxias e galáxias e além. Porque Deus é Deus. Ele é o grande eu sou. E só Ele tem o poder. Sejam com Ele, irmãos. A paz.